boa tarde, boa noite, bom dia. Sei lá qual é a hora que você está assistindo essa aula. Agora fica livre, você pode assistir a hora que você quiser. Espero que esteja fazendo isso pela manhã, que seria o horário certo de estar assistindo. Mas tudo bem, está livre para assistir, reassistir e ver de novo. Se você quiser ver esse rostinho lindo e jovem, esculpido pelos deuses pagãos, cegos, portadores de mal de Parkinson e problema na tremedeira terrível, fizeram essa coisa horrorosa, de novo você pode assistir várias vezes. Mas enfim, gente, há quanto tempo nós estamos separados? Já faz aí umas 3 semanas que nós não nos vemos frente a frente, nós não temos aula e tal. Nessa quarentena danada, eu juro que você agora, quer dizer, eu tenho certeza que você agora em casa deve estar se perguntando. Eu a vida inteira eu ia para a escola e eu adorava não ir para a escola. Agora eu juro que eu queria dar só uma passadinha na escola de novo, né? Porque está muito chato ficar preso dentro de casa. É verdade que realmente não é fácil, a gente tem que fazer, faz parte da nossa parte para evitar que a gente fique muito doente. Mas eu, que sou idoso e sou grupo de risco, né? Eu, titia de Creuza, imagina, uma situação terrível. Mas enfim, eu tenho que zoar a de Creuza sempre, senão não sou eu. Ela vai processar e está com o material agora digital nas mãos para poder fazer isso. Mas enfim, gente, nós paramos nas aulas passadas falando sobre pressão. Nós tratamos sobre pressão de várias formas, vocês fizeram inclusive experimentos antes do conceito de pressão, sobre densidade no laboratório e tal. Depois eu iniciei o processo de pressão, dei a fórmula da pressão. Vocês fizeram já exercícios de tarefa sobre pressão, inclusive, exercícios esses que a gente vai rever, vai corrigir todos eles no retorno de vocês, até como forma de relembrar e prepará-los para a prova 2, que vem à frente quando nós voltarmos, seja lá que dia for esse. Mas enfim, a gente vai rever isso, né? E agora nós vamos prosseguir falando sobre pressão, mas um pouco mais aprofundado, usando a lei de Stern. Mas como é que funciona isso? Primeiro, vamos para a situação de você, tenho certeza, já experimentou isso. Você já foi até a piscina, mergulhou bem fundo e percebeu que quando passava de 2,5 metros, 2,40 metros, começava a doer o ouvido. Ficava estranho, estava fundo demais, porque parece que a pressão ali era muito grande. Quanto mais fundo a gente está, maior é a pressão que está sendo feita sobre a gente. Mas por quê? Porque tem mais água em cima da sua cabeça, pura e simplesmente assim. Quanto mais água tiver em cima da cabeça, mais pressão vai fazer na sua cabeça. Mas por que é assim? Ó, você pode pensar assim, ó. Se você lembrar da equação da pressão, pressão é igual a força sobre área. Quanto mais água, mais força na mesma área, que é a sua cabecinha. Então, quanto mais água tiver, mais força vai fazer, mais pressão você vai ter em cima da cabeça. Por isso que dói o ouvido. É assim que funciona, né? Quanto mais raso, menos pressão vai ter, menos problema você vai ter com a pressão daquela água que tem em cima da cabeça. Oi, quem mora em casa cujo chuveiro fica muito perto da caixa d'água, eu particularmente, toda vez que eu vou ver um imóvel, seja para comprar, para alugar, enfim, uma casa onde eu vou morar, a primeira coisa que eu olho é como é que é a pressão do chuveiro, porque eu e o chuveiro temos uma relação de amor, de proximidade, eu gosto muito, é um ambiente muito bacana, muito gostoso, eu fico bastante tempo no banho, eu sou uma pessoa que gosto de demorar para tomar banho. Não é ecologicamente correto, eu sei disso, mas eu não vou mentir, eu gosto mesmo. Agora, enfim, quando você vai ver uma casa onde a caixa d'água é bem alta, inclusive no sítio você deve ter visto, o pessoal faz o seguinte, eles colocam umas 4 pilastras de madeira no quintal da casa lá do sítio, e lá em cima das 4 pilastras tem a caixa d'água, deve haver um cano aéreo por cima, né, no terreno mesmo e tal, e adentra para casa e distribui água. Por que coloca as pilastras, por que fazer a caixa d'água tão alta? Quando eu tenho a caixa d'água bem alta, bem longe do chuveiro, a pressão da torneira é ótima, é uma delícia. A pressão do chuveiro é maravilhosa, é muito boa. Quando eu tenho uma caixa d'água muito perto do chuveiro, muitas casas eles fazem assim, eles têm o banheiro, aí tem a laje, quando o banheiro é com laje, geralmente tem a laje, e em cima da laje já é a caixa d'água, direto. Se não fizer nenhum suporte para colocar aquela caixa d'água para ela ficar mais alta, dá pouca pressão, porque dá pouca diferença de altura entre o chuveiro e a caixa d'água. Então, como dá pouca diferença de altura, dá pouca pressão. Parece que a pressão tem uma relação direta com a profundidade, ou melhor, com o nível, com a diferença de nível entre o ponto que você está e o nível aonde está a água. E isso é verdade, isso funciona assim mesmo.
Outro detalhe ainda a se pensar, a caixa d'água quando ela está bem vazia, a pressão no chuveiro fica menor. Quando a caixa d'água está totalmente cheia, a pressão no chuveiro fica maior. Mas por que isso? A gente já aprendeu no passado que o centro de gravidade depende do tanto de massa que você tem. Caixa d'água, aqui de água, aqui começa a caixa d'água, tá? Aqui começa a caixa d'água. Aqui está até aqui a água. O centro de gravidade é nesse meio, tudo bem? Daqui até onde está o chuveiro, tem uma certa altura. Entendeu? Base da caixa d'água, nível da água, centro de gravidade no meio. Então daqui até o chuveiro tem uma certa altura. Se a caixa estiver cheia, vem até aqui, o centro de gravidade vai ficar no meio, bem no meio disso aqui, mais ou menos aqui assim. Vai ficar mais longe do chuveiro e vai dar mais pressão no seu chuveiro. Inclusive, existe uma pressão mínima para o chuveiro funcionar, que é 2 MCA, 2 metros de coluna d'água, senão ele não funciona adequadamente. Ele precisa ter pelo menos 2 metros de queda d'água para realmente ter uma pressão bacana e tal. Inclusive, se você pensar assim, a construção dos sobrados é meio equivocada nesse sentido. Veja bem, geralmente a caixa d'água do sobrado, deve ser assim, ela é no último andar, lá em cima, né? No último andar. E os banheiros do sobrado são em cima, lá estão os quartos e tal, tem o banheiro da suíte, o banheiro social, os banheiros geralmente são em cima, perto da caixa d'água. Daí a pressão no chuveiro é baixa. O que acontece? Tem que comprar chuveiro, um pressurizador, que é uma bomba que faz a pressão artificial, para poder ter um banho gostoso e tal. Se o chuveiro fosse lá embaixo, lá no primeiro, lá no térreo, lá embaixo do sobrado, a pressão seria muito melhor e o banho seria muito mais gostoso. Em contrapartida, toda vez que você tomasse banho, ia ter que subir as escadas para ir para o quarto, se trocar e tal. Então tem o pró e contra, e o pessoal fica com o pró, que é ficar ali com o banheiro pertinho do quarto, né? Mas peraí, então parece que a pressão tem a ver com a altura, só com a altura de líquido em cima da cabeça. Tem, com a altura de líquido, mas tem mais coisa envolvida aí. Tem a ver com a altura, vê se você consegue pensar comigo. Deve ter a ver com o tipo de líquido também, porque se eu colocar uma caixa d'água de água, a caixa é feita para pôr água, com água dá uma pressão. Se eu colocar na caixa d'água mercúrio, mercúrio tem densidade 13,6, a água tem densidade 1, o mercúrio é muito mais pesado que a água. A pressão que o mercúrio vai fazer no chuveiro vai ser muito maior, gigantesca, essa é uma pressão muito grande, 3,6 vezes maior. Se eu colocar, em vez de água na caixa d'água, em vez de mercúrio na caixa d'água, se eu colocar álcool, que tem densidade 0,8, e a densidade da água é 1, né? O álcool é mais leve, vai fazer menos pressão na sua cabeça o álcool do que fazia a água e do que fará o mercúrio. Então não depende só da profundidade, não. Não depende só da altura de água que tem em cima de você. Depende dessa altura e depende também do tipo de líquido que você usa. Se é água, se é álcool, se é mercúrio. Mais especificamente, depende da densidade, da massa específica desse líquido que você está usando. Se é água, se é mercúrio ou se é álcool, como nos exemplos que eu dei para você, né? E tem mais outra coisa que interfere. O que mais poderia interferir? A gravidade do planeta. A gravidade vai interferir. É que a gente, quando pensa em exemplos de física, pensa geralmente que é só na Terra, né? Mas a física é uma coisa que não funciona só na Terra, funciona em qualquer lugar. Então, se eu pegar e fizer a experiência de 2 metros de queda d'água na Terra, é uma pressão que faz. Se eu fizer na Lua o líquido pesa menos, porque a gravidade lunar é 1,6 e a da Terra é 10. Então lá pesa 6 vezes menos. Se eu fizer a experiência na Lua, a pressão vai ser menor, porque a pressão depende de densidade do líquido, qual líquido que eu uso, gravidade, qual planeta que eu estou, e a altura de água que tem, a altura que tem em cima da minha cabeça. Mas como que eu chego nisso? Não difere disso. Eu acabei de falar que a pressão do líquido depende da densidade, da gravidade e da altura. E eu tinha dito nas aulas passadas que a pressão é a força sobre a área. Então quer dizer que... Finge que não viu isso, tá bom? Pra frente. Olha aí, observe só. Na verdade, quer dizer que essa equação aqui não é certa para líquido e só a outra que eu vou dar? Não. É dessa que surge a outra, tá? Mas como é que eu vou fazer isso? Então, me acompanhe. Pressão é força sobre ar. Vamos lá. A pressão vai ser igual à força. Concorda que a força é que o líquido que está nessa caixa, perdão, não citei o exemplo, mas é a caixa d'água que eu estou falando o tempo inteiro, tá? Caixa d'água, água, fundo dela. A área do fundo dela é A e a altura é H. Beleza? Vamos saber a pressão que é feita no fundo dela.
Então veja lá, a força que é feita nesse fundo é o peso do líquido. O peso do líquido é massa vezes gravidade, certo? Então vai ser mg, massa vezes gravidade, divididos por a área, vamos deixar aqui, área A mesmo, já? Mas você deve se lembrar que massa específica, vou botar aqui no cantinho, massa específica μ é massa sobre volume. Massa sobre volume. Você vai pegar esse volume que está aqui embaixo e passar para o lado de lá, inverter a operação e passar multiplicando. E aí você vai ter massa igual a massa específica vezes volume. Pega isso aqui e suruca no lugar da massa. Eu falei suruca porque eu estou pegando alguns jargões paranaguaras e estou absorvendo-os para o meu ser. Então, veja lá, no lugar da massa, coloca massa específica vezes volume. Daí fica, pressão é igual. No lugar de massa, massa específica vezes volume. Gravidade você repete, porque já estava aqui. E área você repete, porque já estava aqui também. Tá bom? Só troquei a massa por massa específica vezes volume. No lugar agora, aí o senhor chega, calma. No lugar do volume, eu vou lembrar e vou evocar aquela que estava junto na Santa Ceia, varrendo o chão enquanto os apóstolos estavam ceando, de Creuza Moraes Prates. Vou evocar o espírito dela para que ela nos diga como é que calcula o volume de isso aqui seria tipo um cilindro, né? Já que é uma caixa circular, que seja, um paralelepípedo, enfim. Como é que calcula o volume dessa figura? O volume dessa figura é área da base vezes altura. Área da base vezes altura. Vou lá substituir. Pressão é igual a μ, já estava aqui. Vou substituir o volume. O volume é área da base vezes altura. O resto eu vou apenas copiar. Veja que está igualzinho estava, só o volume eu troquei por área da base vezes altura. A área de cima com a área de baixo, eu vou cortar. Corta, muito bem. E aí agora eu fiquei com pressão é igual a μHg. Por questão de simplicidade, sempre fazer como todo mundo faz, eu vou dizer que pressão é igual a μgh. A pressão hidrostática, a pressão de uma coluna de líquido feita sobre um fundo qualquer ou uma posição qualquer, é μgh. Massa específica, gravidade e altura da coluna de líquido, μgh. Esta equação veio dessa. Então, na verdade, são as mesmas. Não há diferença. Só que para líquido é muito mais fácil você lidar assim do que assim. Muito mais assertivo nos exercícios, nos raciocínios, trabalhar assim do que trabalhar assim. Percebe? Por isso eu digo que você deve sempre trabalhar com essa equação quantidade de líquido, apesar de essa equação ser a mesma equação daquela. Não há divergências, tá? Não tem diferença. O que o Stevin, enfim, tem a ver com isso? Stevin garante uma coisa. E é por isso que se chama de lei de Stevin, tá? Dado isso, se eu tiver o mesmo líquido no mesmo planeta, o que muda a pressão no líquido? Mesmo líquido, mesma massa específica. Mesmo planeta, mesma gravidade. O que vai mudar a pressão? A altura. O Stevin garante que num mesmo fluido, mesmo líquido ou gás, mas eu estou usando líquido que é o mais simples de entender, num mesmo fluido, na mesma profundidade, mesmo planeta, mesmo fluido, mesma densidade, eu tenho as mesmas pressões. Ou seja, pressões iguais em alturas iguais. Pressões iguais em alturas iguais. Essa é a ideia de Stevin. Se eu tiver, por exemplo, dentro desse, eu vou botar um número. Um recipiente como esse que eu estou desenhando aqui, ó. E eu pego um ponto aqui, um ponto 1, e aqui desse lado o ponto 2. As pressões no ponto 1 e no ponto 2 devem ser iguais, porque eles estão no mesmo nível. Observe, same nível em inglês, que o nível que eu falei. Agora, se eu marcar um ponto 3, por exemplo, como esse, o ponto 3 que está aqui embaixo, o 3 tem pressão maior ou menor? Imagine que o líquido enche até a bordela. Ela em cima, tá? Então, ó, no ponto 1 igual no ponto 2. No ponto 3 é mais fundo, então a pressão é maior. Teorema de Stevin, mesma altura, mesma pressão. E tem tanta gente que usa esse teorema de Stevin sem saber que Stevin existe
que está fazendo muito bem feito e muito certo. Quando o ajudante de pedreiro, que eu creio que não, geralmente entende muito essa coisa de Steven e tal, mas tem o Steven das ruas, vamos dizer assim. Ele entende muito bem quando ele usa aquele negócio para dar nível, usa uma mangueirinha com água, não sei se você já viu. Imagina que eu quero saber se esse ponto da parede aqui está na mesma altura desse ponto da parede aqui. Está muito longe, não tem uma régua que pega daqui lá para eu colocar em mesma régua, eu teria problema de vista, eu não enxergar bem. Aí ele pode usar o que o pedreiro faz geralmente. Ele usa uma mangueirinha, tá? Uma mangueira, essa mangueira é cheia d'água. Aí essa mangueira ele vem e marca ela aqui. Ele vê a água chegando nessa posição aqui, tá? Marca um X aqui e alguém segura a mangueira aqui. Ele vem com a mangueirinha até chegar do outro lado, para a água, quando a água chegar naquela posição determinada, significa que ela está no mesmo nível do lado de lá. Porque se a água está na mesma altura, tem a mesma pressão em cima dela. Se você baixar um pouco, aquela água vai extravasar. Porque ela quer chegar na mesma altura para ter a mesma pressão. Mesma pressão, estou no mesmo nível. Entende? É assim que funciona. Agora, nós podemos prosseguir ainda e falar sobre uma situação que eles consideram como paradoxo da hidrostática. Como é que seria o paradoxo da hidrostática? Isso aqui, ó. Imagine que eu tenha um recipiente como esse, um recipiente abertinho como esse aqui, e um outro recipiente todo esquisitão, como esse daqui assim. Tipo assim, tá? Esses três, só avisando, tá? Eu sempre conto que cai na prova, isso aí cai na prova, tá? Vai cair? Claro que vai cair isso na prova, gente. Isso é uma questão muito batida. Cai no vestibular direto, então com certeza na prova de vocês eu não vou deixar de colocar, tá? Então veja bem, ó, eu tenho aqui, ó, cheio de líquido até aqui, cheio de líquido até aqui, cheio de líquido até aqui. E eu marco 3 pontos. O ponto, marco, lembra do marco, beleza? Olha aí, aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B e aqui eu tenho o ponto C. Todos os três estão na mesma altura H. Pode ver, todos os três estão na mesma altura H de líquido. Só que um é assim reto, o outro é abertão e o outro é fechadinho. A pressão do líquido será maior em qual fundo? A, B ou C? 3 segundos para pensar. Aqui no vídeo, 3 segundos passa em menos de 3 segundos. Veja só. A pressão, quem respondeu que a pressão vai ser maior aqui no B porque está abertão, se lascou-se. Nada a ver, não é. Quem respondeu que a pressão vai ser maior no C porque está fechadinho aqui em cima, está carcando mais? Eu nem consigo entender essa lógica. Também não consigo, também está errado, não é verdade. Quem falou então que a pressão maior é no A porque está certinho e tal? Também não. Ué, mas qual é a resposta certa? A pressão não é maior em nenhum deles. A pressão é igual nos três. A pressão de um ponto A é igual no ponto B, que é igual no ponto C. Nós temos a mesma pressão nos 3 pontos. Por que a mesma pressão nos 3 pontos? Se você observar, os 3, você é da frente, né? Se observar, os 3 fundos estão na mesma altura, tem. Mesmo planeta Terra, tem. Gravidade igual. Mesmo líquido, tem. Massa específica. Ou seja, mesmas pressões. Na mesma altura, mesma pressão. Não há diferença de pressão nenhuma quando eu estou no mesmo nível. Teorema de Stern. Tudo bem? Teorema de Stern. Vamos agora citar uma outra situation para que você consiga entender isso, tá? Vocês já repararam na construção de barragens? Claro, quem de vocês que nunca construiu uma barragem hidrelétrica na vida? Coisa mais normal a gente fazer isso, né? Claro que não. Mas, enfim, se você já reparou numa barragem hidrelétrica, você deve ter notado que a barragem, pena que quando é aula gravada, as historinhas da minha vida particular eu não posso contar, né? Porque eu não vou contar aqui uma coisa que vai ficar registrada, que as pessoas vão poder olhar na internet ali, que eu já pulei num lago de represa de hidrelétrica quando eu era moleque. Porque contar isso na aula não faria sentido porque está gravado. Então as pessoas podem tirar sarro disso, podem falar, olha o que ele pôs na aula, né? Mas eu fiz isso. E eu me lembro que, eu não vou contar, jamais contaria isso na aula.
gravada, porque eu acho que não é legal fazer isso, né? Mas eu tinha 16 anos de idade, daí me desafiaram, duvido que você faz. Falaram, duvido que você faz, é uma coisa que você vai ter que fazer. E aí eu me joguei num lago de represa, de hidrelétrica mesmo, acredita nisso? Pois é, um dia eu tive coragem dessas doideiras. E eu reparei, primeiro que é uma loucura, você se jogar num lago de represa hidrelétrica, quando eles represam, tem uma floresta lá embaixo, você pode dar com a cabeça na ponta da árvore, que é bem provável, inclusive, graças a Deus e ao anjo de guarda de todos os adolescentes, isso não aconteceu comigo. Mas, enfim, nunca me esqueço da sensação de cair tanto assim, até bater na água, que era bem longe da água, até a parte que eu estava da barragem. Então, nota aí que a barragem, ela tinha o desenho da maior parte das barragens. Do lado de cá, era um paredão, reto, o lado de dentro da água, aonde eu mergulhei, depois que eu estava lá dentro, fiquei desesperado para sair. Mas, enfim, o outro lado, o lado seco, onde tem o vertedor e tal, e corre a água e tudo, é uma rampa assim, né? É uma rampa. O desenho da barragem, ele é mais ou menos como isso aqui, né? Mais ou menos assim. Para onde está seco, para onde tem água, é reto, é uma coisa reta. Por que é feito assim? Bom, eu vou colocar aqui para você. A outra coisa, eu costumo colocar isso que eu estou falando em prova de novo, tá? Se eu falar que não duas coisas que é na prova, então, isso é um tipo de coisa que eu colocaria na prova assim. Por quê? Porque cai no vestibular, gente. Você tem que saber, pô. Mas então, vamos prosseguir aqui. Eu vou desenhar a barragem da hidrelétrica para você ter uma noção de como é que funciona. É mais ou menos isso, né? Aí aqui você tem a água e tal, o fundo da barragem, aqui a água, aqui a barragem. Por que ela é feita assim? Ela usa o teorema de Stephen. Por que o teorema de Stephen? Quando você está aqui, a pressão da água é pequena, porque é pouca profundidade. Quando eu estou lá no fundão, a pressão da água é nervosa, porque é muita profundidade. Quanto mais fundo, mais pressão. É por isso que eles vão fazendo a barragem mais grossa embaixo, que vai ter que aguentar uma lazarenta de uma pressão. Então, no fundo, eles fazem bem grossa para aguentar aquela água toda. E em cima, fazer mais estreita. Porque a pressão é baixa, eles estão usando o teorema de Stephen. Eles fazem ela com essa base meio que triangular, porque eles respeitam o fato de a pressão ser grande embaixo e a pressão ser muito pequena em cima. É por isso que ela tem esse formato de rampa, como você está acostumado a ver, por causa da diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo da sua barragem. Vai? Nós vamos agora pegar nossa apostila, fazer alguns testículos e tal, para que a gente possa ter noção de como é que aplica isso de fato, né? Então eu quero pegar na apostila de vocês, nós já estávamos na página, não me lembro qual que era na 30, né? Agora nós vamos pegar na página número, deixa eu achar, calma, tenha paciência para o vídeo. Já achei. Página 35. Quero que vocês peguem na página 35 da apostila de vocês, no exercício número 1, tá? Para começar a praticar isso daí. Exercício 1 da página 35. Tem horas que eu fico feliz por não estar na sala de aula presencial e não estar ouvindo ninguém fazer aquela pergunta que eu adoro. Que página, professor? Qual exercício, professor? Dá 10 tipos de ódio por isso. Mas enfim, prossigamos. Quem sabe nadar já mergulhou em uma piscina funda. Provavelmente experimentou descer e tocar o azulejo do fundo da piscina. Sim. Durante a descida, a pressão da água pode provocar uma pequena sensação incômoda na orelha e, em alguns casos, até mesmo dor. Citei isso na aula agora há pouco. Admitindo que a profundidade total seja de 5 metros, a densidade da água seja 10 a terceira quilograma por metro cúbico e a aceleração da gravidade seja 10, faça o que se pede. Letra A. Calcule as pressões hidrostáticas exercidas pela água nos pontos indicados no quadro. A pressão hidrostática apenas. Então ele marcou aqui, ó, ponto A, superfície com altura igual a 0, tá? Ele quer saber qual é a pressão. Ponto B, a 1 metro de profundidade, com 1 metro de profundidade, 1 metro de água em cima da cabeça. Ponto C, com 2 metros de água em cima da cabeça. Ponto D, com 3, depois 4 e 5. Com 3, depois ponto E, com 4 metros. E por fim, aqui não cabe mais aqui no quadro, aqui olha, ponto F. Ponto F com uma profundidade de. Ponto F numa profundidade de 5 metros. H igual a 5 metros.
Ele quer saber quais são as pressões hidrostáticas, a pressão feita pela água no fundo da piscina, naqueles pontos considerados. Ele deu densidade, massa específica da água, vou colocar massa específica da água, 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Gravidade do planeta, 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber qual é a pressão. Qual é a equação que nós vamos usar todo o tempo? A equação que nós vamos usar todo o tempo é a da pressão. Qual é a da pressão? Vou colocar aqui no cantinho. Pressão é igual a μgh. Vai? Todo o tempo vamos estar usando isso. μgh. Mi é massa específica ou densidade, como ele citou. Então vamos lá. Se eu tiver na superfície da água, numa altura sem nada de água em cima, ou seja, a altura de água em cima da cabeça, zero. Qual é a pressão que a água faz em mim? Gente, a pressão que a água faz em mim, se não tem água em cima da minha cabeça, é uma pressão de zero. Não tem pressão nenhuma, né? Pressão nenhuma. Se eu tiver 1 metro de água, ponto B. Se eu tiver 1 metro de água em cima da cabeça, qual é a pressão que é feita sobre mim? Me acompanhe, se tiver com a dificuldade, volta o vídeo e você entende, ó. Massa específica, 10 a terceira, tá aqui. Gravidade, 10. Altura, 1. 10 a terceira com 10 dá 10 a quarta. Vou fazer a conta só de 1, tá? Só para entender, depois os outros a gente vai só continuar o raciocínio. No item B fica assim, ó. Pressão é igual a μgh. A pressão é igual a μ, 10 a terceira, exercício que falou. Gravidade 10 e altura 1 metro. Então essa pressão vai ser igual a 1 vezes 10, 10 a terceira vezes 10, 10 a quarta. Unidade Newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão. Força Newton, área, metro quadrado. Então a pressão aqui vai dar 1 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. 1 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Se eu tiver com 2 metros de profundidade, como no item C, não precisa ser gênio para perceber que, em vez de botar 1 aqui, eu vou colocar 2 e aqui vai ficar 2, né? Vai ficar 2 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Se eu tiver 3 metros, também é a mesma coisa. A altura aqui vai ser 3, a resposta fica 3 vezes 10 a quarta. 3 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Se eu tiver 4 metros, obviamente que aqui em vez de 1 vai ser 4, vai ficar 4 vezes 10 a quarta. 4 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Se eu tiver 5 metros, obviamente que vai dar 5 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Tudo bem? Quanto mais fundo, maior a pressão que você vai experimentar. Muito bem. O triste da aula aqui hoje é que assim, o som do ar-condicionado atrapalha o som da aula. Eu não posso ligar o ar, eu fico suando. Vai fazer o quê? Faz parte, né? Então vamos lá. Isso aí é a letra A do exercício, calcular a pressão nesses pontos todos. Agora, letra B. Utilizando os dados obtidos do gráfico, calcule a variação de pressão entre os pontos B e F. Qual a variação de pressão entre B e F? Tá? Estou respondendo aí. Letra B do exercício. Letra B. Qual é a variação de pressão entre os pontos B e F? Vou escrever aqui, ó, variação de pressão, delta P, variação de pressão. Variação de pressão entre B e F, em B é 1 vezes 10 a quarta. Em F é 5 vezes 10 a quarta, certo? A variação é 4 vezes 10 a quarta, de 1 vezes 10 a quarta para 5 vezes 10 a quarta, dá uma variação de 4 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Tudo bem? Respondido, entendeu? No item C, sabendo que a pressão hidrostática pode ser determinada por pressão igual a ρgh, a mesma fórmula ali, só pelas outras letras, tá? μgh. Calcule a mesma variação de pressão solicitada no item por meio da equação. Aí deu uma equação que é assim. Delta P é igual a μg delta H. E pediu para você calcular a variação de pressão do item B usando essa fórmula aí.
Bom, se eu usar direto essa forma, olha o que vai ter. Variação de pressão é igual. Densidade, 10 é a terceira. Gravidade, 10. Variação da altura do ponto B para F, né? É de 1 metro para 5 metros. Dá 4. A variação de pressão vai dar 4 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Certo? 4. Ou seja, parece que deu igual, né? Vamos lá. Na letra D, que acho que é a pergunta dele. O que se pode concluir com base nas respostas dos itens anteriores, que tanto faz calcular a variação de pressão pegando a pressão final menos a inicial, ou simplesmente usando a equação e no lugar da altura, colocar a variação da altura. Claro que dá o mesmo valor, tá? Tanto faz. Dá o mesmo 4 vezes 10 a quarta, como deu no item B e no item C. Se eu olhar agora a letra E, ele pede para eu fazer um gráficozinho. Baseando-se nas informações do quadro da atividade A, construa um gráfico de pressão hidrostática em Pascal, em função da profundidade, em metros. Pascal é a unidade de pressão no sistema internacional. Na verdade, a gente usou aqui o tempo inteiro Newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão do sistema internacional. Só que além de Newton por metro quadrado, também posso usar Pascal, tá? Newton por metro quadrado ou Pascal. Então, às vezes você vai ver no exercício falando em Pascal e às vezes você vai ver no exercício falando em Newton por metro quadrado. Tudo isso é sistema internacional normal. Assim como eu tenho Joule para energia, como eu tenho Newton para força, são batismos, são homenagens que a gente dá aos cientistas, né? Então, Newton por metro quadrado ou Pascal é a mesma coisa. Mas, enfim, ele quer que você faça um gráficozinho, construa um gráfico com os dados que você tem. Você tem os dados aí, você tem anotadinho, então eu vou parar aqui, tá? E de cabeça, acho que mais ou menos que eu ainda lembro. Vou tirar daqui. Oh, você já pagou, professor? Já se pagou tal vídeo, né? Coisa boa. Tem as vantagens. Mas, enfim, na letra E, então, fazendo o gráfico da pressão em função da profundidade. Pressão em Pascal e ali embaixo, altura em metros. Ou profundidade em metros, tá? Aí você começa com pressão inicial. Vou pegar os dadinhos. Os dados que você tem aí. Para a altura 0, a pressão dava 0, certo? Para a altura de 1 metro, a pressão dava 1 vezes 10 a quarta, né? Então marca ali, ó. 1 vezes 10 a quarta. Já é? Faz o tracinho e marca o ponto. Para uma pressão, uma altura de 2, dá uma pressão de 2 vezes 10 a quarta. Faz o tracinho e marca o ponto. Já é? Para uma pressão de 3, para a profundidade de 3, a pressão dá 3 vezes 10 a quarta. Outro junto. 3 vezes 10 a quarta. Faz o tracejadozinho, junto e tal. E assim vai até o 5. Se você desenhar o gráfico, o seu gráfico deve dar uma reta como esta reta que eu estou desenhando aqui, ó. O gráfico dá uma reta da pressão pela profundidade, da pressão pela água que tem em cima da cabeça, mostrando que a relação entre a pressão e a profundidade é uma relação linear, tudo bem? Uma relação linear. Nós vamos pegar agora, deixa eu aqui mais tempo, só mais um pouquinho, olha lá, na página 36 da sua apostila, não vou resolver o 2, ele já, a página 36, exercício 2, vai ficar de tarefa para você, até porque eu já resolvi o exercício 2 com você, tá? Mas tem coisas para você pensar na fila aí. Exercício 2 da página 36 vai ficar de tarefa. Assim como vai ficar de tarefa também o exercício número 3 da mesma página e vai ficar de tarefa só, o 3 da mesma página. Só vai ficar o 3 de tarefa e o 2. Eu vou fazer o 4 com você agora, que vai ser o último que a gente vai fazer hoje, tá? Depois ainda passa a tarefinha que vai ficar do caderno de atividades. Quando você vai olhar a tarefa? No retorno das aulas, sabe-se lá Deus quando vai ser? Daqui a uma semana, daqui a 2, daqui a 3. Quando nós voltarmos, até como forma de revisão, a gente vai ver esses exercícios todos, fazer, resolver, aí lembrando e puxando conhecimento do conteúdo da cabeça de vocês. Então agora eu vou fazer o exercício número 4. Exercício número 4. Será que eu faço a piada? Eu não sei.
União Especial para Imbecis, Universidade, UESP, Universidade do Estado Estadual do Piauí. Eu tenho um desenho que tem ali assim, ó, um triângulo, né? Primeiro, aqui eu tenho um vaso e tal, água, aqui até uma certa porção, não sei bem se é água, não diz que é água. Aqui eu tenho um ponto A de amor, aqui eu tenho uma reforma aqui em 90 graus, aqui ele tem um ponto B de baixinho, não vou usar o dicionário do gostoso porque está gravado a aula, melhor não. 3 metros aqui, 4 metros aqui. E aí diz o seguinte, no recipiente, mostrado na figura, a densidade do líquido em repouso é denotada por ρ. A densidade do líquido é ρ, tá? Então, a massa específica ou densidade do líquido é ρ. Essa letra grega aí, ρ. Beleza. E a gravidade é G, tá? A aceleração da gravidade é igual a G. Beleza, G. Com todas as grandezas expressas no Sistema Internacional de Unidades, a diferença de pressão entre os pontos A e B é dada por... Qual é a diferença de pressão entre os pontos A e B? Primeiramente, esse ponto, B. E esse ponto que eu estou marcando, que não está na figura marcado com nada, eu estou pondo o dedo aqui. Esse ponto aqui e esse ponto aqui tem a mesma pressão ou pressão diferentes? Respondeu a mesma? Acertou. Respondeu a diferença? Se ferrou. Tem a mesma. Por que a mesma? Mesmo nível, teorema de Stern. Já o ponto A e B tem pressões diferentes, porque estão em níveis diferentes. O que manda nessa diferença de pressão? Esses 4 metros ou os 3? Se você respondeu 3, que bom. O que manda é a diferença de nível, são os 3 metros. Os 4 metros não têm influência nenhuma, tá? Um ponto aqui ou um ponto lá, no mesmo nível, tem a mesma pressão. O que manda é o nível, tá? É a altura. Então é por isso que eu vou dizer que a diferença de pressão é μg ΔH, igual nós usamos no item D do exercício anterior, tá? μg ΔH. É a mesma forma, só que em vez de você usar H, usa ΔH para achar Quando você quer achar pressão, é μgH. Quando você quer achar diferença de pressão, é μg ΔH. Mas a pressão, se você for ver, não está nada, tá? E aí o que você vai ter? A diferença de pressão vai ser igual μ, ele falou que errou. Vamos usar a letra que ele falou. G é G mesmo, ele que falou também. E ΔH é a diferença de profundidade. 3 metros. Resposta 3ρg ou 3gρ. Resposta correta, letra C de casa. Letra C fica correta. Agora eu gostaria que a gente pegasse no caderno de atividades, e o bom é que ninguém tem que ficar perguntando aqui que página, apostila, não sei o que, bota o vídeo e você já vê. No caderno de atividades, eu gostaria que vocês pegassem na página número 18 e marcassem alguns exercícios para fazer, tá? Na página 18 são os exercícios mais difíceis de fazer, entretanto, vocês podem me perguntar no grupo da sala, que é mais fácil, porque vocês podiam colocar comentários perguntando sobre a aula, sobre os exercícios da aula, aí mesmo abaixo do vídeo, aí no canal, né? No YouTube. Mas em vez de vocês fazerem isso, no grupo é mais fácil que eu posso passar áudio. Passo o áudio explicando como é que faz, como não faz, fica mais tranquilo. Entendeu? Não tem direito ao exercício. Eu passo um áudio explicando como faz, e aí você consegue o caminho para resolver, tá? É mais fácil no grupo da sala. Agora, claro que quanto à aula e tal, você pode postar as suas dúvidas, o que você quiser saber com relação à aula, lá nos comentários do vídeo logo abaixo, que eu respondo para você. Precisam fazer o exercício número 32 da página 18, o exercício número 33 vão ter uma dificuldade grande de fazer, mas vão fazer também. Inclusive, se não conseguir, coloca no Google, tá? O exercício, só o começo do enunciado dele, já aparece a resolução de monte, que é da Federal do Paraná. Aí você pode olhar a resolução e ver se consegue entender. Claro que olhou a resolução, teve uma dúvida, manda áudio no grupo para mim. Eu respondo para você, eu gravo o áudio explicando o que quis dizer com aquela resolução, tudo bem? Mas é tarefa para vocês tentar encontrar como é que faz para resolver o exercício. O exercício número, deixa eu ver se dá de fazer, exercício número 35, o 34 não, tá? Na página 19, o exercício 35. O 34 não, porque já envolve
outro esquema que a gente ainda não falou e só vai falar na próxima aula, que deve ir ao ar na próxima semana, no final de semana ou no começo da outra. Tudo bem? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e que a gente possa se ver muito brevemente, depois que acabar esse período de quarentena, que ninguém mais aguenta televisão tanto tempo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.